Estamos no 5º Congresso Missionário Nacional que acontece aqui em Manaus de 10 a 15 de novembro. Um congresso para refletir sobre a missão Adjentes. E hoje está com a gente a irmã Rosana Marchetti. Ela é missionária da Imaculada, uma congregação que nasceu para a missão. Faz parte da coordenação de pastoral da Arquidiocese de Manaus e vai nos falar o que significa como viver a missão Adjentes desde a vida religiosa. Ela chegou no Brasil em 1998, ficou até 2012, voltou para a Itália durante 10 anos e em 2022 retornou para trabalhar aqui na Arquidiocese de Manaus. Bem-vinda, irmã Rosana. Obrigada. Como podemos dizer que a vida religiosa contribui com a missão Adjentes? Como a missão Adjentes contribui com a vida religiosa? Então, a minha vocação nasceu na minha cidade, na Itália, na Arquidiocese de Milão, e por causa desta grande paixão de anunciar o Evangelho a quem não conhece Jesus. Então, eu procurei uma congregação exclusivamente missionária e nesta congregação eu fui formada, acompanhada para poder viver a missão Adjentes e a missão Além Fronteiras. Então isso enriqueceu muito a minha vida, muito a minha dimensão de vida consagrada, pensando que na escuta e na vivência com povos diferentes do meu, eu sou evangelizada e no mesmo tempo posso evangelizar, posso anunciar. Então eu penso que a vida religiosa, vivendo no meio dos povos, saindo do próprio país por carisma e entrando em outras realidades, recebe uma riqueza muito grande. Recebe a capacidade de escutar, de entender e também de se deixar transformar por o que encontra, pelo povo no meio do qual vive. A sua congregação, as Missionárias da Imaculada, promovem a missão nas igrejas onde vocês são enviadas, essa dimensão missionária e também a dimensão missionária Adjentes. Como aqui no Brasil, que é um desafio para a Igreja do Brasil, está sendo trabalhada essa missão Adjentes, o fomento dessa missão Adjentes? Então, nós, como congregação, normalmente, nós nos inserimos nas igrejas locais. Então, tentamos trabalhar na formação de liderança, nas pastorais, acompanhando, às vezes, algum movimento. E nesta vivência, nós falamos e vivemos a missão. Então, ajudamos a igreja local a se abrir para a missão Adjentes e Além Fronteira, através da nossa vivência, em primeiro lugar, da nossa paixão e também da formação, entendendo, ajudando o povo e as lideranças a entender que a missão é uma dimensão fundamental da vida cristã. Então, ajudando as lideranças a viver a missão onde eles estão, mas também entender que a missão pode ser algo que nos chama a sair das nossas fronteiras, a sair dos nossos confins, a sair dos nossos países. Então, muitas vezes acompanhamos jovens, homens ou mulheres, que sentem esta paixão missionária com maior força. Então, ajudamos elas e eles no discernimento. Por exemplo, o caso de Padre Jaime, da Diocese de Parintins, foi acompanhado por uma irmã, decidiu entrar em uma congregação exclusivamente missionária, que é o PIME, e agora está na Guiné-Bissau. Então, este acompanhamento, esta formação tem sempre uma dimensão missionária. A senhora coloca um exemplo de alguém que saiu da Amazônia para a África. A Igreja da Amazônia sempre se nutriu durante muito tempo de missionários chegados de fora. Chegou a hora de missionários e missionárias da Amazônia ir comunicar a riqueza desta igreja, de uma igreja sinodal, para outras igrejas no mundo todo? Sim, no Congresso Missionário Regional, que foi organizado em setembro, se conversou muito sobre isso, não é? Como os missionários que vieram agora são chamados a
acompanhar, a caminhar ao lado da igreja local e ajudar a igreja local em todas as suas dimensões e expressões a assumir a missão. A missão agentes dentro das igrejas locais, mas a missão também além fronteiras. Então, este desejo de alimentar a paixão missionária na igreja local é muito presente no nosso ser, uma congregação missionária, não é? E é verdade, por exemplo, o PIME foi muito presente na igreja de Parintins e formou muito clero local, acompanhou muitos jovens da diocese de Parintins que se tornaram sacerdotes diocesanos. Então, uma das características do PIME e também das missionárias da Imaculada é favorecer que a igreja local assuma a missão dentro da própria realidade, mas não podemos esquecer o além fronteiras. E quais são as dificuldades, os desafios que essa igreja local encontra, ou que essa missão encontra nas igrejas locais para se concretizar? Bom, eu penso que a primeira dificuldade é compreender em profundidade que a missão faz parte da vida da igreja. É algo essencial. O Papa diz que ser uma igreja não é missionária, não é igreja. Então, assumir esta consciência não é fácil, porque muitas vezes tem comunidades que são fechadas, tem comunidade onde não tem esta compreensão. E aí nós enfrentamos muitas vezes esse desafio, ajudar a igreja a compreender que a missão não é de alguém, mas é de todos nós. O segundo desafio, eu penso, é ligado às questões sociais, não é? Tantas situações de pobreza, de vida não digna, de vida ameaçada, nos desafia como pessoas, não é? Então, se aproximar destas realidades, se aproximar destas periferias e tentar entender qual é o jeito certo de ser missionária aqui, neste contexto, nesta periferia, ao lado desta família. E uma vez que se ajuda a família, a comunidade a se levantar, digamos assim, a encontrar saídas para estas situações de injustiça, de pobreza, ajudar esta comunidade ou estas pessoas a entender que pode ajudar outros. Desta forma se tornam missionários. Ser missionário é um desafio para a igreja sempre. É algo que não é fácil de compreender, mas que aos poucos a Igreja do Brasil vai aprofundando e vai dando passos em vista também dessa missão Agentes. Uma igreja que se nutriu de missionários e missionárias ao longo da história. Um exemplo disso é a irmã Rosana Marchetti, que hoje nos anima, como Igreja do Brasil, a ser uma igreja que tem na missão o fundamento da sua vida e o desejo de concretizá-la aqui no Brasil, mas também em outros lugares da Terra.